Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Esse pra lá de especial por muitos motivos. Mas antes de eu apresentar aqui os nossos convidados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever, fazer todo aquele ritual virtual que é necessário aqui para a gente levar mais longe histórias deles que hoje estão aqui. Augusto Lix, Sandro Trindade, e daqui a pouquinho o Carlos Maltz também se junta aqui no programa para bater um papo com a gente, eles que vão estar aqui no dia 13 de abril no Salão de Atos da Unijuí, show imperdível, Engenheiros Sem CREA, com o Lix e o Maltz trazendo de volta essa cena tão vibrante e que durou tanto tempo e tão marcante em todo o país, agora aqui em Ijuí, depois de quantos anos, Lix? A gente estava fazendo a conta aqui, já quantos anos longe de Ijuí? Bem-vindos aqui ao Encontro Casual, tudo bem? Olha, tudo bem, um grande prazer falar com os amigos e amigas de Ijuí. Vamos fazer uma noite memorável juntos com vocês no dia 13. Demorou 31 anos para a gente se juntar. Demorou demais, né? Isso é óbvio, né? Agora, é maravilhoso que tenha acontecido, que esteja acontecendo. Então, era uma coisa improvável, questionável, a gente tinha dúvidas, a gente não pensava que pudesse acontecer, e lá no ano passado aconteceu, para a felicidade geral, né? Que foi uma coisa que foi se desenhando aos poucos, né? Há muitos anos o Carlos já estava tentando fazer uma reunião da banda. O Sandro tem a banda Engenheiros Sem CREA. Que é genial esse nome também, né? Esse nome é maravilhoso, né? Rivaliza muito bem. E o Sandro teve essa capacidade fantástica de ir nos reaglutinando. Ele convidou para fazer participações nos shows do Sem CREA, o próprio Carlos, o Marcelo Pitts, primeiro baixista dos Engenheiros do Havaí, depois me convidou, né, Sandro? Até lembro que a primeira vez que o Sandro me ligou assim, aqui, o Carlos já tocou, o Pitts também. É o seguinte, tu não quer fazer aqui uma participaçãozinha, tocar umas 5 musiquinhas, pode tocar sentado, a gente tirava um cafezinho. Cara, como é que eu podia recusar, né? Ali começou, e não foram 5 músicas, fizemos um show de 2 horas, né? Fomos até Manaus, uma pequena turnê no interior do Rio Grande do Sul, e no ano passado, então, a ideia era juntar todos, né? Fomos convidados pelo Sandro, o Humberto Gessinger, o Carlos Maltz e o Augusto Lix, esse aqui. Só o Carlos e o Augusto aceitaram. Então, nós estamos fazendo esse show LM. E foi assim, nós fizemos a nossa ideia, vamos fazer um show para, né, se reconciliar, se reencontrar, botar para trás qualquer coisa ruim. Esse era o objetivo, né? E o que aconteceu é que aquele único show que a gente pretendia fazer, ele teve um público que veio do país inteiro, não é exagero, não. Eu acho que quase todas as unidades administrativas da federação do país estavam representadas lá, uma caravana de gente. E aí o show foi uma explosão de emoção, foi assim uma coisa inenarrável. A gente teve pouquíssimos ensaios, conseguiu resgatar assim, uma quantidade de detalhes, de arranjos, e o show foi muito emocionante. Depois a gente teve o encontro com o público na saída, era uma fila que dava volta no quarteirão ali na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e as cidades que não puderam, pessoas que não puderam ir àquele show, começaram, né, a reivindicar, por que não vem aqui perto e tal. Então, felizmente, aconteceu a turnê organizada pelo Ricardo Finocchiaro, da produtora Abstract, e a gente foi a várias cidades brasileiras e deu uma sensação muito curiosa. Parecia que a gente estava tocando para as mesmas pessoas. A reação era a mesma. Era uma espontaneidade, aquela gritos, gente assim, cantando juntos,
tempo todo, declarações de amor. Olha, uma coisa assim muito surpreendente. Um ano antes, eu não poderia imaginar Pois que é, eu isso ia pudesse dizer, acontecer. imaginava que algo tão grande pudesse acontecer, Augusto, desse tamanho, Não, assim. Primeiro o reencontro, né? Que depois de 30 anos parecia que não ia acontecer mais, né? sim, e foi uma coisa maravilhosa reencontrar o Carlos, porque, cara, rolou, né? A última vez que tinha se falado, nós estávamos sentados em lados opostos de uma mesa de tribunal, né? Mas, enfim, Verdade. mas na época da banda, a gente sempre teve um papo, a gente começou a banda conversando, né, numa noite lá no Canecão, num show que a gente acabou não assistindo, do Echo and the Bunnymen. A gente sempre teve uma conversa e a gente pôde retomar essa conversa, assim, muito assim, frutífera, muito inspiradora. E hoje a gente já passou por poucas e boas, todos nós moramos distantes. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, o Carlos mora em Joaçaba, Santa Catarina, Sandro em Esteio. Então, para a gente fazer os shows é uma operação, né? Que nem aquele filme do Led Zeppelin, The Song Remains the Same. O pessoal assim se caminhando para o aeroporto e tal. É muito legal. E assim, cara, a gente perceber que a gente é capaz de reproduzir genuinamente o show que a gente fazia 30 anos atrás, cara. Isso é muito, eu não sei explicar assim. E É. eu acho que a reação do público, eu acho que é mais ou menos tem a ver com o fato de que Engenheiros do Havaí foi uma parte de um contexto histórico importante na música brasileira. Assim, o fenômeno, o rock BR, como se chamava, ele marcou assim geração. As músicas das bandas, elas chegavam pelas rádios, às vezes por TV ou discos, nas cidades mais remotas do Brasil. Então, isso não é como hoje, que você tem internet, você tem um poço sem fundo de opções. Naquela época, não tinha. Então, as coisas que chegavam às pessoas, aos jovens especialmente, eram muito preciosas. Aquilo, então, marcou. Eu costumo dizer que foi a trilha sonora de muita gente nesse país, né? E também tem como a banda em determinado momento deixou de existir, ficou-se o hiato, né? Ficou uma lacuna Uma muito vez grande, né, nesse sentido. estava no encontro com fãs em Fortaleza e, e, a, e tinha uma fã lá que até deficiente visual, ela fez um depoimento muito emocionante. Ela disse: olha, quando vocês pararam, a gente se sentiu órfãos, né? Então, a gente está acabando com essa orfandade, estamos devolvendo ao nosso público o que é de direito do nosso público e também das pessoas que nunca nos viram tocar. Gente que não tinha nem nascido na época, só viu pelos vídeos de internet, assim. O Sandro é mais próximo dessa geração, aí ele pode E é dar o mais culpado, detalhes. né? Vamos falar com o culpado desse reencontro, né? Sandro É. Trindade, seja bem-vindo aqui. Primeiro, te agradecer por ter promovido esse reencontro e também ter aceitado bater esse papo com a gente aqui. Conta como é que surgiu o Engenheiros na tua vida e essa ousadia de ir lá, vou bater na porta dos caras lá e dizer, vamos se juntar, galera. Primeiramente, obrigado pelo convite a gente participar do Encontro Casual. E até legal quando fala a palavra ousadia, que às vezes a palavra ela pode ser dúbia. A ousadia ela pode ser tanto pelo lado de um risco, né? Ou pode ser pelo lado de uma loucura, né? Isso é ousado. Só que a galera às vezes não vê que a gente tem uma coisa em comum, que é a música, né? A gente é músico, né? O Carlos, o Augusto e eu sou músico. Então, essa ousadia ela se torna um pouco mais concreta quando a gente se une por conta de um objetivo maior que a música. Então, não fica uma história muito assustadora e perigosa, né? Mas foi legal ter encontrado eles. Como o Augusto comentou, eu já tenho essa banda tributo desde 90, eu toco Engenheiros.
e oficialmente eu fiz uns anos para cá, acho que uns 10 anos para cá, eu fiz essa banda para tocar só Tributo a Engenheiros, e tinha convidado o Carlos para fazer algumas participações em alguns shows nossos, dos Engenheiros Sem Creia. E depois do Carlos convidei o Augusto, daí o Augusto eu convidei o Pitts, convidei o Casarim também, todos toparam. E o Augusto resumiu bem ali, eu fiz um convite sem pretensão nenhuma, para fazer um único show. Né? E deu certo. Não foi bem um convite, né? Vamos ser honestos, né? Não foi bem um foi uma convite. intimação. Na verdade foi uma intimação mesmo, vamos ser bem real, né? Porque o Augusto também comentou, vocês falaram ali, né? A galera tava sedenta por isso. Vamos ser bem direto, vamos quebrar as barreiras e as cortinas de ferro. O Humberto não parou. O Humberto nunca parou de tocar. O Humberto toca direto por aí. Só que o Augusto e o Carlos nunca mais estão tocando. Essas músicas, né? Eles tinham os projetos deles, cada um tinha os seus projetos. Mas os dois juntos não estavam mais tocando. E por que não, né? Eu acho que foi tu que comentou, né? Uma demanda reprimida. Uma demanda reprimida enorme, enorme. Né? Essa lacuna que o Augusto falou. E na teoria, essa demanda reprimida, ver Carlos e Augusto, vai ser legal. Mas aí, será que vai ser como era a época dos engenheiros? E eu sei disso, porque eu sou perito nessa parte, sou músico, né? Então eu conheço bem essa parte. A parte do engenheiros que eu mais gosto é a parte do GLM mesmo, né? Do trio ali de 87 a 93, né? Então a gente tenta fazer, não é que a gente tenta fazer, deixa eu mudar a frase. Quando a pessoa faz ao natural, o Carlos tem um jeito de tocar, o Augusto tem um jeito totalmente autoral de tocar. Eles não vão mudar. O Augusto mesmo fala nas entrevistas, né? O que tu vai levar de novo? Não vou pegar a novidade da feira, cara. Eu vou vir com a guitarra Steinberger branca, que é a clássica da capa do álbum, né? Que é o que todo mundo espera. Olha ela aí, ó. Imagina vocês verem um show do Augusto e do Carlos, cara. O Augusto tocando uma Fender Stratocaster, estilo style Eric Clapton Signature. Não dá, cara. Claro que ele vai tocar, só que não é aquela coisa. O som tá muito igual porque a gente faz aquela essência, não que a gente quer copiar uma coisa. Eles têm o componente autoral dentro deles. E eu, porque é uma coisa visceral. Então, isso faz casualmente as coisas andarem como era naquela época. Bem assim. Vamos para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui, que está só iniciando o programa, falar um pouquinho da música lá. E aí eu tô voltando mais um tempo, antes de Engenheiros, Augusto. Como é que surge a música na tua vida? E se lá, ainda criança, não sei, já imaginava que pudesse fazer dela uma profissão e ser desse tamanho que a tua obra ficou? Quantas horas de programa nós Vamos junto, vamos indo. Não, vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, nasci em Montenegro, é uma família de 8 filhos, dos quais eu conheci 7. Meu pai sempre deixava um violãozinho na sala para quem quisesse se arriscar ali, né? E eu era o caçula. Aí eu tinha um irmão e uma irmã que gostavam de música. Minha irmã ia estudar num conservatório lá na igreja local e ela também incentivava esse meu outro irmão, que acabou sendo músico, vive na Alemanha hoje, o José Rogério. E eu era o caçula, então ela cantava músicas para mim quando eu tinha dor de dente de noite, eu era uma criança. Então ela foi me abastecendo de coisas. Nós não tínhamos um instrumento, não tinha um piano, então ela cantarolava, contava histórias, né? E aquele violãozinho que o meu pai deixava, às vezes ele pagava, ele tinha uma vendinha, às vezes pagava um schnapps para um senhor, um menestrel local, o seu Pereira, que vinha lá em casa, então, ele usava uma dedeira, né? E tocava umas músicas naquele violão e ficava todo mundo ouvindo, né? Tocava Lupicínio, Túlio Piva, coisas assim do cancioneiro gaúcho e tal. E o meu irmão Rogério começou a se interessar, né? E daí, eventualmente, ele se mudou para Porto Alegre e ele foi jogador de xadrez, foi campeão de xadrez de Porto Alegre, campeão universitário brasileiro. Ele é muito promissor na parte de xadrez, engenharia. Depois largou tudo e foi viajar pelo mundo. E fazendo música, até se estabelecer na Alemanha.
Um dia essa minha irmã falou para ele assim, o Rogério, pô, ensina para ele aí uma coisinha mínima, a primeira de dó. Aí esse meu irmão, maravilhoso, ele me ensinou 6 músicas, assim, um repertório maravilhoso, Milton Nascimento, Bossa Nova e tal. E eu não sei como eu aprendi, porque eu não sabia nada, eu não sabia nem afinar. Eu ficava brincando, enrolando a corda com linha de pescar e arame, né? Mas aí o que aconteceu? A música passou a ser uma coisa boa na minha vida. Porque às vezes a música não é necessariamente coisa boa. Às vezes tem cobrança, às vezes eu vi na escola da minha filha, tinha uma aula de música, o professor ficava mandando as crianças solfejar, isso e aquela. Não é nada disso. A música, ela precisa ser uma felicidade, do jeito que for. Nunca pode ser problema, tem que ser solução. Tem que ressoar na própria pessoa, né, essa música, né? Ressoar E nela. daí, quando eu cheguei na adolescência, eu tinha uns amigos em Montenegro, né? Eu já estava estudando em Porto Alegre, e tinha uma ideia, assim, o pessoal, assim, mais boêmios, viajantes de carona, que ia nos bailes, assim, nos fins de semana. Um dia chegaram lá em casa e disseram, aqui tem um festival em São Sebastião do Caí, vamos tocar lá, vamos... Cara, eu não sabia tocar nada. Eu quero fazer o quê? Fazer né? Então foi toda uma epopeia. E ali tinha instrumentos emprestados, né? Eu acabei tocando e ali eu fiz o meu primeiro improviso na vida. Fiquei solando ali interminavelmente. Não sei como começou, não sei como acabou. E aí ficou aquela coisa assim, pô, tocar guitarra, tal, tocar guitarra. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, ficou assim como um foco, um hiperfoco de dar um jeito de tocar guitarra. Daí eu conheci em Porto Alegre gente que estava querendo fazer banda. E então a gente chegou a fazer uns ensaios também com instrumentos emprestados. Depois, eventualmente, comprei uma guitarra usada, um amplificador, mas aí eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos aos 17 anos. E o que aconteceu é que nesse ano que eu fiquei fora, foi em Nova York, eu absorvi uma quantidade de informação muito grande, assim, coisas desde o início do século, da história americana, na canção folk, aqueles cancioneiros, Pete Seeger, Woody Guthrie, Andrew Sisters, dos anos 30, os 50s, aquelas Xananás, e todo aquele vendaval dos anos 60, da canção de protesto, desde as bandas da invasão britânica, e estava começando o período setentista das bandas progressivas, né? Emerson, Lake and Palmer, já tinha Pink Floyd. Cara, então era uma informação, uma quantidade muito grande. E aquilo ali, alguma coisa gerou na minha cabeça. Eu nem sabia tocar direito, né? E quando eu voltei, eu comecei a ir atrás de quem fazia som, música, quem tocava, né? Então, em Porto Alegre, eu me aproximei, eu conhecia de vista o Bebeto Alves, porque ele morava atrás do colégio que eu estudava, o Julinho, ficamos amigos. Conheci o Carlinhos Hartlieb, eu ia às vezes na casa do Carlinhos, ele tocava blues com violão Delvecq, e eu solava numa gaitinha de boca, Marine Band. Então, ali, aqui, ali, quando cheguei na universidade, tinha rodas de violão, rodas de som, chamava assim, entradas francas. E ali eu conheci mais gente, e foi onde eu conheci o Ney Lisboa, que também era intercambista, e a gente começou a tocar junto como uma dupla. Aí já lá por 79, a gente estava vendo aquele pessoal da leva da música urbana de Porto Alegre, Saracura, Utopia, Bebeto Alves depois, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira. E eu e o Ney, assim, a gente queria fazer um show também. A gente não sabia fazer show. Vamos fazer um show. A gente assistiu o show do Saracura, a gente ficou maravilhado, né, com a performance do Nico, do Silvio Marques, né, o Chaminé. No começo era a Gatinha na bateria, depois entrou o Pezão. A gente fez um show que se chamou Deu Pra Ti anos 70. E esse show, a maneira de divulgação foi pichar paredes do campus da URGS, no bairro Bonfim de Porto Alegre. Acabou virando um filme, Super 8, e inspirou uma música do Cleito Cledir, né? Deu Pra Ti, Baixo Astral.
Então, ali, quando chegou na metade dos anos 80, começaram a florar muitas bandas de rock. Foi um movimento que, assim, até os anos 70, a gente tinha referência de bandas como o Liverpool, que depois virou Bicho da Seda, e conjuntos de baile. Tinha Mau Mau, Caos, Robinsons, Gerivian, tinha até a banda, o conjunto, do Renato e seu conjunto dos bailes da reitoria. Isso tudo chegou para mim como ecos, porque eu não vivia essas coisas, né? Assim, e aí, na metade dos anos 80, surge um outro tipo de banda de rock, começando pelo Taranatiriça, do Marcelinho Truda, do Cal e do Paulo Melo. Então, eles começaram no Rio Grande do Sul, foi mais ou menos o protótipo do que depois ficaria se transformando numa rotina. Quando deu Rock in Rio 85, começaram a pipocar bandas, e nesse contexto surgiu Engenheiros do Havaí. E meus primeiros contatos com Engenheiros do Havaí foram engraçados, porque o Ney Lisboa tinha ficado amigo dos Engenheiros, e ele participava de shows dos Engenheiros, gravou junto Toda Forma de Poder, né? Prestar atenção, são duas vozes ali, Humberto Gessinger e Ney Lisboa. E aí a gente começou a tocar nos shows do Ney umas músicas Engenheiros, Segurança, ele tocava Toda Forma de Poder também. E aí o que aconteceu? Teve uma vez que eu era cronista esportivo, jornalista, né, editor de esportes da Rádio Guaíba, TV Guaíba, e em um determinado momento eu tive que tomar uma decisão, cara, não vai dar para conciliar mais. Né? Eu tinha que cumprir horários, né, 3 horários, 3 programas, e eu fui levando, eu tinha uma companhia assim muito privilegiada de profissionais, como o Flávio Dutra, o Milton Ferretti I. A Guaíba, nessa época, é a referência, né? É a rádio Sim, referência. O meu chefe era Armindo Antônio Ranzolin, cara, o maior executivo do rádio esportivo que eu conheci. E assim, era muito legal. Eu adorava assim, fazer as duas coisas, mas eu tive que tomar eu tinha que fazer uma opção, porque as escalas de fim de semana, elas comprometiam a possibilidade de conciliar as duas coisas, né? Doeu essa escolha, Augusto? Oi? Foi difícil essa escolha? Doeu, assim? Vou ter que largar? Não, eu senti assim, porque eu não tinha pretensão nenhuma com a música, eu não tinha plano, eu não imaginava que eu ia fazer música para viver disso. Não, por isso que eu fiz jornalismo. Uma coisa que talvez, né, acabei indo trabalhar com os meus ídolos do rádio esportivo depois, Lauro Quadros, os irmãos Martins, que eram meus conterrâneos. Eu jogava botão com o irmão mais novo deles, Montenegro. Então, assim, era tudo certo, mas eu cheguei até a ganhar... fui convidado para trabalhar na BBC de Londres. O diretor do departamento latino-americano foi a Porto Alegre me entrevistar, nos encontramos lá, e tinha que fazer um mero protocolo, uma gravação na rádio da universidade, e acabou que eu não fui, porque, segundo a explicação lá do diretor da rádio da universidade, houve uma greve e o material da correspondência não chegou, e aí o pessoal lá da BBC disse, não recebemos teu material, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo de novo, mas em São Paulo, no consulado britânico. Aí eles me mandaram, né, passagem, estadia, fui fazer, mas acabou que ali eu já estava tendo solicitações para fazer show, estava deixando de ser uma diversão apenas, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, e um dia bateu lá em casa, quando eu decidi sair da rádio, eu fiquei, nos primeiros tempos, fazendo de tudo um pouco, né? Produzindo gravação, participando aqui, operando som em shows, e um dia bateu lá em casa quem? Carlos Malfi e Humberto Gessinger. Cara, é o seguinte, nós vamos fazer um show no Taj Mahal, queria que tu operasse o som para nós. Bom, vamos nessa, né? Eu nem conhecia eles, a não ser as músicas que a gente tocava com eles, boa. Aí foram lá, fizemos o show, foi muito interessante, e ficou ali uma pecha, sei lá. E o Ney, quando ele gravou um disco dele, Carecas da Jamaica, que é uma parceria nossa,
ele convidou engenheiros com uma retribuição para participar da gravação. E aconteceu no Rio de Janeiro, no estúdio da então EMI Odeon. Depois da gravação, alguém falou: tem show do Echo on Demand no Canecão. Será que... Fui, o Carlos foi, se encontramos, ficamos batendo papo até altas, o show acabou e nós estávamos conversando ainda. Daí se despedimos, foi embora. Quando cheguei em casa, na casa do meu irmão, onde eu estava hospedado, toca o telefone e o Carlos falou: aí, cara, quer entrar pra banda? E o resto é história. E que história. Sandro, como é que a música vai na tua vida? E eu não tenho... Como é que o engenheiro surge na tua vida, né? Você disse, eu toco engenheiros, canto engenheiros desde os anos 90 lá. Como é que surgiu a música e o Engenheiros do Havaí? Eu comecei a tocar engenheiros no ano de 1990 mesmo, naquela Copa que tinha lá na... A Copa, eu acho que era na Itália, não me lembro, na Espanha, eu acho que tinha uma Copa lá em 90. 90 Itália? Itália? Foi na Itália. Brasil eliminado nas oitavas de final. Pela Argentina. Gol do Canidia. Gol do Canidia. Exatamente. Que até coincidentemente, o meu primeiro show tocando engenheiros em 90 foi Argentina contra a Espanha. Porque a Argentina tinha ganho a Copa de 86, se não me engano, né? Sim. O gol da mão, aquele gol lá que o Maradona passou para final. Né? Mano de Deus. A mão de Deus. O famoso a mão de Deus. E daí foi a Argentina e Espanha, foi o primeiro show que eu estreiei tocando para uma galera, fazendo show, tocando engenheiros. O meu contato com a música não é muito diferente da maioria das pessoas da minha década de 70, né? Eu nasci nos anos 70. E o que a gente tinha nos anos 70? Não tinha Spotify, não tinha internet. Nos anos 70 e 80, a gente tinha rádio. A gente ouvia muita rádio em casa. A partir do meio da tarde em diante, até a chegada do pai que vinha de serviço, a mãe, a avó, sempre ouvia um rádio. E a minha criação foi o que tinha na rádio aqui no Sul. Aquela música nativista, aquela música gaúcha. Gildo de Freitas, Berenice Zambuja. Conheço quase todas as músicas dessa gente. Gaúcho da Fronteira, né? E o sertanejo um pouco, que já era um pouco... Aquela época o sertanejo era ascensão, era Milionário José Rico. O Chitãozinho estava começando, mas tinha Trio Parada Dura, aqueles caras mais antigos mesmo, dos anos 70 do sertanejo. Era o que tocava na rádio. E uma coisa interessante que não tinha na época... As rádios, elas não eram segmentadas. Não era uma rádio só para música gaúcha, rock, a maioria das rádios. A rádio era popular, o que tocava de rock de manhã, de tarde tocava gaúcho, à tarde tocava um Robertão dos anos 70, né? E era muito legal. Aí que eu comecei a ouvir música e comecei a gostar. E quando eu me dei por gente, que eu comecei a entender o que era um pouco mais de música, que eu ouvi as músicas do Engenheiros. Cara, é um karma. Engenheiro do Havaí é um karma na minha vida, porque desde 86 eu comecei a gostar. E em 89 apareceu o disco ao vivo do Alívio Imediato e eu ouvi aquelas músicas que eu ouvia da década de 80. Pois, lembra da primeira música, Santos? Chega a lembrar, assim, exatamente da... Cara, é um karma na minha vida, é um karma, não tem como eu não esquecer. Eu tava saindo da catequese, eu tava na catequese e eu me lembro que a gente soltava 7 da missa. Tinha que ir na missa para pegar assinatura na carteirinha, né? Parecia fazer catequese. E tinha uns caras mais velhos que me acompanhavam até a minha casa e diziam assim, ó, eu vou te levar, tu precisa de alguém que te dê segurança, senão tu vai dançar. E toda vez os caras falavam isso, né, porque eram uns vizinhos nossos. E eu, mas o que é isso, cara? Daí é uma música de uma banda, eles me explicaram. Fui atrás, eu descobri, conheci, gostei. E quando eu ouvi o Alívio Imediato, em 89, cara, foi que eu pirei pelo fato de que não tinha nada a ver com as músicas do estúdio. Era diferente as versões de estúdio, a guitarra era uma introdução diferente. E eu ouvi, uau, cara, o cara começou... Isso me cativou pelo fato da simplicidade de eles poderem mudar sem se preocupar com o arranjo original. Eu disse, pô, mas tudo pode... Lógico, o esqueleto da música era o mesmo. Não mudava a letra, quase nada. Mas a introdução, o jeito de tocar era diferente. Aquilo me cativou e disse, cara, eu posso tocar uma música dessa, porque eu não sei tocar igual a original, eu vou tocar desse jeito aqui que tá mais próximo disso aqui. É assim a minha história com Engenheiros do Havaí. E que história, a gente vai falar mais dela, mas agora chegou a hora de colocar um pouquinho de música na nossa conversa. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo e vendo a gente está curioso para o que a gente vai ouvir aqui nesse primeiro bloco. Tu tá falando para eu escolher 2 músicas? Pode ser você, cada uma, vocês que sabem. Eu faço com o Augusto primeiro, o Augusto já tá com o repertório em mãos aí. Bom, fala, Augusto. Considerando que a gente está vivendo uma reunião, né, assim como várias bandas estão fazendo reunião, vamos tocar uma música de uma banda que também andou se reunindo recentemente, que é o The Who, que é uma influência, né, nossa, Baba O'Reilly.
grande som. E que bom que aconteceu esse reencontro também. E na sequência, Augusto, o que a gente ouve? Uma coisa menos conhecida, assim, The Spelvins, King of the World. São as duas primeiras do Encontro Casual, que tem a honra de receber aqui Augusto Lix e o Sandro Trindade batendo esse papo com a gente. Eles que vão estar aqui com o Engenheiro Sem CREA no dia 13 de abril. Você é nosso, não convidado, está intimado a vir aqui para o Salão de Atos da Unijuí para conferir. Ó, lá, tá lá, ó, a palhetinha lá, ó. Lix e Maltes com Engenheiro Sem CREA aqui, tributo no Salão de Atos da Unijuí, show imperdível. A gente vai para ouvir as duas primeiras e depois voltamos com mais conversa e bate-papo aqui no Encontro Casual. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito bem, vamos seguindo aqui a conversa com o Augusto Lix e o Sandro Trindade. Eles que estarão aqui no dia 13, vou dizer de novo, compre lá o seu ingresso, plataforma Simpla, caixas da Unijuí, Literatos Shocks, ingressos disponíveis para o show que acontece dia 13 de abril aqui no Salão de Atos da Unijuí. Vamos lá, você falou antes no primeiro bloco, Augusto, do teu período, né, de Engenheiros do Havaí, 7 anos ali de uma intensidade absurda, né, porque era 7 álbuns, eu acho, né, nesse tempo. 7. E também, eu não sei que quantidade de shows, mas muitos shows, aparição em mídia, né, nacional, em programas. Engenheiros tomou conta nesse período de uma forma muito intensa. Como é que foi pra ti esse período que tinha que se puxar em meio gravação, show, esse contato com televisão e rádio, que era muito forte também nessa época? Era uma vivência excludente. Eu digo isso porque quando eu entrei para a banda, eu tinha a ingênua ideia de que eu ia continuar tocando com o Ney Lisboa, parceiro, amigo e tal. Eu não tinha a menor ideia onde é que eu estava me metendo. Então, era assim, uma chave, uma outra realidade. Porque naquela época, a rotina... Porque o mercado musical brasileiro investiu no rock nacional. Transformou o rock nacional no mainstream. A música que dominava nas FMs, que era a referência, uma época que não tinha internet, né? Não tinha Spotify e coisas do gênero. Então, e ali existia um modus operandi, digamos assim, que era assim, não economizar. Porque assim, a sensação era assim, ó, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Pode acabar assim, em qualquer momento. Então, não havia economia. A gente fazia tudo que é show que surgisse para fazer. A gente fazia tudo que é divulgação. E Ponte Aérea São Paulo, sessão de fotos, de divulgação, imprensa, porque... não se fazia mais nada a não ser isso, né? E claro, a gente ia bolando as soluções das músicas, os arranjos, né? Então, no meio de tudo isso aí, nunca era uma situação assim de uma zona de conforto. Não, era uma zona de desconforto, era uma zona assim muito tensa. Era uma vivência de tensões, assim, a própria convivência muito, né, complicada. A gente está se enxergando nas horas que precisa e nas horas que não gostaria também. Então, aquilo vai te testando, desafiando até que ponto você consegue sobreviver naquela sua chama de... aquela coisa meio lúdica, né, que a gente traz de dentro da alma da gente, né, tocar um instrumento, tocar uma banda, que era sempre um sonho. Falando por mim, assim, quando era criança, eu sonhava juntar os amigos e fazer uma banda igual a dos Beatles, né? Isso, a rotina, ela desafia um pouco isso, porque eu já vi muita gente aí que tocava, que estava
nessa rotina intensa, meio que não me passava uma sensação de que estava viajando ainda numa pureza, numa magia. Não, o pessoal estava meio assim, uns de saco cheio, uns estavam assim, entediados. Essa vida... sei lá, isso para mim nunca aconteceu. Perde a essência daí, né? Essa essência eu consegui não perder ela, apesar de ter muitas situações que me desafiavam, porque não era uma vivência muito fácil. Então, para mim, tocar, eu sou um cara muito racional. Eu falei, fui jornalista, editor de esportes, na pandemia escrevia artigos aí. A música me socorre um pouquinho dessa racionalidade. A guitarra, os sons, a busca de uma solução, tipo assim, não tem racionalização ali. É o que acontecer. Então, isso é uma coisa que, para mim, eu acho que ajuda na minha sanidade mental. Esses 7 anos, Augusto, essa intensidade desses 7 anos prejudicou ou antecipou o final de Engenheiros? E assim, esse final que, como você disse, todo mundo ficou meio órfão, assim, como assim? Agora, o que vai acontecer? Talvez se não tivesse acontecido dessa forma tão intensa, essa convivência, às vezes, como você disse também, em momentos que a gente não quer conviver com alguém e tem que conviver devido a shows, a gravação, enfim, poderia ter sido diferente se fosse um pouco mais atenuado essa intensidade? Eu acho que eu não saberia dizer, talvez sim, mas acontece que não haveria opção de ser menos atenuado. Assim, a sensação era aquela. Enquanto estamos existindo, a gente não se economiza, né? Porque a gente não era exatamente amigos, né? Que se juntaram para fazer. Nós éramos pessoas bem diferentes, com cabeças diferentes, e que, de um jeito ou do outro, acabamos nos juntando, e dessa junção saiu o resultado, que era o que a banda fazia, o que a banda gravava, o que a banda tocava nos shows, né? Então, a gente vê até pela maneira da gente se vestir, a gente era diferente, e isso era uma característica da banda. Essas diferenças, elas produziam tensões, mas enquanto as tensões não saíssem do controle, ela gerava uma energia, um resultado sonoro, né? Que chegava para as pessoas. Ali tem livros que falam, né, de como a banda, né, como aconteceu a minha saída, né? Tem a minha biografia, escrita pelo Fabrício Mazzocco, pela Silvia Remazo, e tem o livro do Alexandre Lucchesi, Uma Carona na Infinita Highway. Então, que são relatos, porque havia muitos contextos, muitas coisas acontecendo, e ali que poderia uma ou outra ter um fator mais ou menos explosivo, de uma maneira ou de outra, porque, como falei, a gente vivia num giro muito alto. Às vezes a noção de normalidade, de realidade, nos fugia, né? Então aconteceu muita coisa. A gente fez show lá no Hollywood Rock 2 em São Paulo, no Morumbi. Alguém teve a ideia de nos colocar para abrir o show do Nirvana. Imagina, né? A diferença de contexto e público. Então, eu lembro assim, que aquele show que foi no início do ano de 93, eu acho que ele foi assim, ele teve algum impacto nas emoções, e que acabou com a minha saída, né, no final daquele mesmo ano. Mas tu vê, entre aquele show e a minha saída, muita coisa aconteceu mais. Nós viajamos para o Japão, fizemos shows em Los Angeles, em 2 cidades do Japão. Gravamos um disco semiacústico com uma sessão da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida por Wagner Tiso. Então, fizemos muitos shows por esse país. Então, assim, às vezes, eu lembro que em 89 nós tivemos uma desavença depois de um show lá em Moscou,
né? Aí um tentando apartar o outro. E aí que aconteceu o seguinte, pô, ali podia tranquilamente ter acabado a banda. Aí quando chega, volta-se para o Brasil, não tem tempo para acabar a banda. Já tem um show na Cinelândia. Então, isso era... As situações tensas, elas se repetiam, mas elas não ganhavam oportunidade de se desenvolver, né? Então, em 93 aconteceu o que aconteceu, né? Pois é, ainda falando contigo sobre esse período e essa saída, essa maturidade de o Augusto, olhando para o Augusto lá de 30 anos atrás, faria alguma coisa diferente, sabendo de todo esse contexto que tem, né? Dessa intensidade mesmo, dessa convivência, do show alimentando outro show e a banda não tendo tempo nem para acabar por causa de um show. Não, eu não teria como fazer nada diferente. O que aconteceu, ele precisou acontecer. Eu acho que todas as pessoas agiram segundo seus próprios princípios, naquilo que achavam que era o certo, né? E às vezes né, dá atrito, né? Porque o ser humano é assim, ele não é planta, ele não obedece, né? O conflito faz parte, a diferença faz parte. Eu acho que muitas coisas que eu olho para trás, assim, que na época assim foram impactantes, eu vejo assim uma retrospectiva, eu entendo como necessárias, porque fazem parte da construção de um pequeno edifício que é uma trajetória, uma vida, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma entrevista lá por uma TV de Curitiba, né, sobre questão assim de perdas, né, familiares, quando falecimentos, né, é um assunto que nos derruba, né, é devastador, né, quando acontece, nos tira o chão. A gente fica, quando perde um ente querido, né, e isso faz, na medida que o tempo passa, ele ajuda a cicatrizar e costurar e permite que a gente sobreviva a esses impactos, a gente consegue olhar para trás assim e ver, poxa, mas tinha que ser dessa maneira. Que outra maneira poderia ser? Então, será que diante de um acontecimento tão devastador, eu poderia ter uma condição de conforto, ter uma maneira de não me sentir devastado? Não dá, porque se fosse assim, lidar confortavelmente com um episódio devastador na sua vida, você não teria noção, a referência para entender o que são os momentos que a gente entende como felizes, como alegres. Então, seria tudo igual. Então, faz parte. A gente lida no mundo, na convivência, com amor e com ódio. Não existe existência sem ódio. Não existe sem amor. Porque uma é referência do outro. Se precisa existir, claro que eu, nas minhas preces, eu peço por um mundo que o ódio seja apenas uma referência, seja minoritário. Mas não é irreal imaginar que as coisas não tenham oposições. Assim. A oposição faz parte do universo. É assim, né? Sandro, como o Augusto disse, você é ali também no palco um fiscal, né? E representa uma legião de fãs que o Engenheiros do Havaí conquistou ao longo de toda a sua trajetória. Como é que tu recebe o fim do Engenheiros do Havaí no formato clássico, né? E também... Cara, diga. Pode falar. Não, pode concluir. Como é que tu recebeu essa notícia, né? O Sandro. E também a questão, o Engenheiro sempre teve um público muito grande, mas ao mesmo tempo lidava com as críticas, né? Enquanto fã também e músico, né? Como é que você via essas críticas para a banda e para a obra do Engenheiros do Havaí, que ainda existe hoje, ainda todo um lado de mídia, de crítica no sentido musical da banda Engenheiros do Havaí? Primeira vez que alguém pergunta isso aí, eu nunca parei para pensar, mas eu vou te dizer o que eu sei, assim, o que eu me lembro da época, assim, eu morei no Sul sempre, né? Nunca subi lá para cima, a não ser para tocar. Eu nunca saí de lugar nenhum, a não ser para tocar. Até para praia foi para tocar, nunca tinha saído para nada.
E quando as coisas chegavam aqui, elas chegavam bem mais tarde que as capitais, né? Aqui já é longe demais das capitais, né? Que já diz a música. São Paulo, Rio, as coisas eram mais latentes, né? E quando chegava aqui, o que eu tinha de acesso aqui? Eram as revistas, as revistas que tinham no grande centro do país. Bis, Fama, aquelas revistas de guitarra, de baixo, alguma coisa assim ainda, né? E sempre malhando. E eu não entendia o porquê. Daí depois eu comecei a ver que era meio que uma panelinha da maioria das bandas de lá, pelo fato de que o Engenheiros era isolado. O Engenheiros sempre foi isolado das outras bandas, né? Na verdade, o Humberto sempre quis ser mais isolado que as outras bandas, né? Ele que sempre cativou isso, né? Cultivou isso, perdão. E como eu sempre falava, vamos tocar para um público que gosta da gente. Eu gostava, eu sempre me identifiquei com as letras, né? Com a sonoridade. E quando veio a notícia do rompimento da formação GLM, foi surpresa para mim, claro. Eu só não entendi o porquê. E eu juro que eu nunca acreditei em todas as coisas que falavam lá em cima. Porque nunca chegava para nós as coisas com... Não sabia se era verossímil, eu não sabia até que ponto era verdadeiro, até que ponto era falso. Mas pelo fato de eu ficar com o pé atrás, Douglas, porque a mídia lá em cima sentava o pau neles, eu não sabia se era verdade. Então eu nunca, sabe? Eu nunca também me informei. E outra, sempre gostei da banda, nunca me envolvi com as pessoas, nunca gostei da pessoa, da persona dos caras da banda. Eu gostei sempre da fase visual e da parte estética da banda. O que cada um fez na carreira, na vida privada, assim, nunca me interessou. Nunca me interessou se era pai, se era casado. A única coisa que me interessava é que o Carlos gostava do Inter, né? E o Augusto e o Humberto eram do Grêmio, isso aí é a coisa que me irritava um pouco. Mas o Augusto está mudando de opinião. O Augusto está mudando de opinião. O Augusto é refém de estátua, então ele está mudando um pouco de opinião. Não, eu não apenas sou minoritário na banda agora e meu time estava sofrendo aí com uma inversão de valores, um treinador mandando e a direção obedecendo. Onde é que já se viu isso, minha gente? Aí, felizmente, acho que nós nos livramos da situação, estamos uma terra arrasada. Eu ia dizer. Mas não, piorar não dá, né? Então, que daqui para frente as coisas vão começar a melhorar. E parece que o Fluminense está contratando o Estátua. Então, vou desejar boa sorte para os colegas tricolores do Rio de Janeiro e que essa volta seja muito bem sucedida, que dê resultados e agrade os torcedores e seja bem duradoura. E aí ele já tá lá, né? Na hora da folga tá na cidade que ele gosta de estar. Mas era isso aí, Douglas. Eu nunca me interessei por o que cada um fez, deixou de fazer fora da banda. Sempre foi isso com todos os músicos de todas as bandas que eu gosto. Sempre foi assim. Até porque eu era uma esponja a gente, tudo que chegava aqui era muito mais, tinha um delay em relação ao centro do país. O Augusto vai saber me dizer, claro, porque lá em cima era tudo lá em cima. Aqui chegava sempre depois, e o que chegava depois o pessoal lá em cima já tinha deglutido, já estavam indo até para sobremesa enquanto nós recém ia começar a pôr a mesa de jantar. Incrível que pareça. É mais ou menos isso. Gente, vamos ouvir mais música. Sandro, agora a tua vez, indicar mais duas aqui pra gente ouvir. Cara, o que eu vou indicar? Assim, ó, eu vou fazer umas... Eu tava falando de rádio. Eu vou falar alguma coisa que foi referência para mim na rádio. Obviamente. Quando eu comecei a ouvir rádio nos anos 70 e 80. Cara, eu vou pegar um Roberto dos anos 70. Aquelas coisas mais dos anos 70, com aqueles músicos, Paulo César Barros no baixo, os músicos que ele gravava lá fora, né? Querem Acabar Comigo, que tinha um tecladão, porra. Eu ia fazer referência ao tecladão, do tempo do tecladão lá, né? Mas não vamos esquecer que os baixos também eram maravilhosos, né? É verdade. E aquelas gravações, eu nunca consegui tocar aquelas gravações, porque a rotação sempre mudava em relação ao que a gente ouve aqui com afinação em lá. Nunca é a mesma afinação. Eu disse, alguma coisa, mas deve ser alguma coisa na gravação deles lá que tinha um delay de rotação que nunca dava para acompanhar no disco na época. E na sequência? Na sequência eu vou botar uma música de uma banda chamada Engenheiros do Havaí. Olha, que surpresa, hein? Eu achei que não ia ter. E do álbum GLM. E é uma música que eu gosto bastante, que nunca foi tocada ao vivo.
e o Licks e Maltes tocam essa música com Licks e Maltes e Santa Trindade, né? A gente toca que é canibal vegetariano devora a planta carnívora. Tá certo, são os meus convidados aqui, Augusto Lix e Sandro Trindade, no Encontro Casual. E lembrando, mais uma vez, tributo não, show Lix e Maltes, Engenheiro Sem Creia, dia 13 de abril, aqui no Salão de Atos da Unijuí, evento imperdível, Unijuí FM é show. Vamos pro intervalo e depois nós voltamos com mais Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Estamos de volta com o Encontro Casual aqui depois do intervalo, recebendo Augusto Lix e o Sandro Trindade, que estarão aqui com o Engenheiro Sem Creia, o Carlos Maltes, para reviver uma cena. E eu quero falar exatamente desse show aqui, Augusto. Como você falou lá no início, é um show que tem uma cena nostálgica muito grande, uma demanda reprimida de um público que estava sedento para ver vocês juntos mais uma vez, tocando clássicos. O que vocês trazem aqui para Ijuí? Lembra a última vez que esteve em Ijuí? Isso já faz mais de 30 anos, obviamente, né? Aí é pedir um pouquinho demais para a memória, né? Mas nós estamos levando para Ijuí, dia 13, faremos juntos um show de Engenheiros do Havaí. A rigor, assim, o show que fazíamos quando éramos Engenheiros do Havaí e sem inventar moda, entendeu? Nós estamos resgatando uma coisa que já é resultado de muito trabalho, muita tempestade cerebral e que foi se lapidando ao longo dos tempos. Então, a gente preparou um repertório, um set list, com as canções que a gente acha que são as mais significativas para o nosso público, e a gente conseguiu também acrescentar algumas coisas que são menos conhecidas. Por exemplo, essa canção, o Canibal Vegetariano, ela nunca foi tocada ao vivo na época pela banda. Então, ela está no disco GLM. Então, nós resgatamos ela e estamos tocando ao vivo. E também a gente está resgatando coisas que são menos óbvias, assim. E também a gente não está simplesmente copiando na íntegra o que a gente fazia na época, porque, como eu falei antes, certas coisas a gente não mexe porque não tem o que mexer para melhorar, só vai piorar, né? Então, elas ficam assim do jeito que é. Outras coisas não, elas permitem você... Por exemplo, tem algumas canções que eu toco na guitarra componentes de diferentes vezes que eu toquei ela ao vivo, desde a gravação original até shows ao vivo, depois outros shows com mudança de instrumentos. Então, certas coisas vão ficando mais fortes na memória, né? E que é o jeito que me dá convicção de fazer, né? Então, às vezes tem uma frasezinha lá do Filmes de Guerra, Canções de Amor, e a gente toca um arranjo anterior. Mas aquela frasezinha vai que casa e casa. Então, às vezes acontece isso. Então assim, a gente não está prisioneiro de nada, né? Apenas resgatando e reavivando o que a gente é capaz de fazer. Isso é importante porque assim, nós sempre soubemos que das nossas limitações. O que a gente procurou fazer sempre era usar nossas limitações ao máximo. Nunca ficar em situação de conforto, assim, fazendo corpo mole ou preguiça. Não dá. Porque era assim, os elementos eram tão
poucos. Então, um trio, um power trio, é aquele a história, é um banco de 3 pernas. Se uma perna está frágil, o banco cai. Então, isso sempre foi uma característica nossa. A gente não toca mais por não poder tocar mais, mas a gente também não toca menos do que a gente pode. Então, isso foi sempre uma convicção unânime entre a gente, e também o ritmo do show, também a maneira como a gente encadeia as canções, é tudo dentro desse espírito, assim, de procurar o máximo de energia possível. Pra ti, Sandro, que tá dividindo o palco, imagino com ídolos, né? Que você disse, a Sim, banda é tua referência, né? Enquanto banda Engenheiros do Havaí. Já, usando uma expressão que a nova geração nem conhece, caiu a ficha, assim, de, pô, eu tô aqui vivendo e de aproveitar cada segundo também dessa experiência de ter Carlos Maltz, o Augusto Lix ali junto contigo no palco? Sim, é uma experiência de ambos dando experiência para mim, mas ao mesmo tempo que tem essa experiência, como eu te falei, a gente tem a música em comum. Eles também, ao mesmo tempo que eles me passam algumas dicas, eu também não dou dicas, mas eu dou sugestões que agrega. Isso faz virar um pouquinho uma banda, né? Porque eles entendem um pouco a minha língua, porque eu respiro muito Engenheiros do Havaí. Eu não tenho que inventar muito, né, Douglas? Não tem muito que inventar ali. E lógico, como o Augusto falou, a gente não faz igual. Eu não copio os baixos do Humberto, como tem que ser claro que eu faço os baixos em cima do que foi criado. Mas eu uso muito a minha técnica, o meu jeito de tocar. Quem vai ver tocar sabe, o meu timbre de baixo, que é uma mistura de Steve Harris, com Gary Lee, com marcações, né? E com o Humberto mesmo, com o próprio baixista, né, da banda, porque o Humberto é um cara coral, ele criou todos os baixos, né? Mas em cima de inspirações que ele teve desses músicos que ele gostava também. E a ficha... Sabe o que eu me sinto? Vamos resumir bem resumido? Sabe aquele jogador que vai jogar com o seu ídolo, que ele almeja um time de futebol? E ele foi contratado para jogar naquele time? Eu sou aquele jogador que foi contratado para jogar no time que tem esses caras aí. É bem assim, cara. É bem assim mesmo. A gente respeita, a gente faz tudo, mas não tem aquela coisa de... É porque eu sempre me criei tocando essas músicas, então para mim é o natural, entendeu? Mas é um desafio. Não é que a gente entra na zona de conforto. Pois é, de conforto, eu ia te perguntar qual é o maior desafio nessas vivências, né? O desafio é fazer cada show. Porque eu encaro esse show cada show como se fosse o último. Eu não penso assim, eu tenho uma leva de 5 shows para fazer. Vamos fazer esse? Não. Tem que dar o sangue, Eu dou um exemplo de um show, né, Augusto? São Paulo a gente teve uns perrengues na estrada, que a gente chegou em cima da passagem de som, a gente não conseguiu descansar, sabe? Teve os perrengues, então que a gente não conseguiu nem se alimentar direito, e foi um dos melhores shows. A gente nunca pensou, aquele show lá, da quarta que vem, vai ser o melhor. Não é esse. É o show agora, que nós estamos aqui, no momento. E a gente deu sangue, cara. A gente deu o sangue, assim, porque o cansaço, eu acho que ele sumiu na hora. Entendeu? Nada é programado. Até porque sempre tem imprevistos, né? Esse show de São Paulo, a gente estava voltando de Ribeirão Preto. E tendo feito o show em Ribeirão Preto e no dia anterior feito o show em Campinas. E a gente chegou em São Paulo, né? A gente não pôde almoçar e a gente não pôde fazer o teste de som. Então a gente foi meio no escuro. E acabou que o show de São Paulo foi um dos melhores, se não o melhor. Foi o melhor som de todos que a gente tirou. Então isso acontece, faz parte. Assim. Às vezes, quando você tem uma condição muito confortável, pode, sei lá, te induzir a te atirar nas cordas, né? E quando tem assim, tem um monte de complicação. Belo Horizonte também. E deu um monte de rolo no Belo Horizonte. Isso é Engenheiros do Havaí, cara. Traviata, voo cancelado, aí um monte de teclado perdido. Isso, teclado, né? E chegou na hora lá, a casa tinha horário para fazer o teste de som, já tinha passado o horário, não pudemos fazer o teste. Nossa. E tinha um oceano nos separando do público, da plateia, porque é um palco imenso lá do Palácio das Artes. Então é o seguinte, o que vai acontecer? Diante de tudo isso, dito isso tudo, vai acontecer agora. Pô, vamos entrar lá e tocar e mandar ver.
É só o que a gente pode Só fazer. tem essa alternativa. Só tem essa alternativa. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Sim, Foi legal. né? Então, às vezes, um pouquinho de dificuldade, às vezes até acaba ajudando. Te dá assim né? Te dá uma enquadrada, assim, ó, meu, manda ver. Não tem outra saída. É limão, faz limonada. Como é que vocês veem hoje o cenário da música nacional? E aí eu vou puxar pro rock, né? As bandas, como disse o Augusto também lá no início, muitas bandas, aí estou falando especialmente no cenário mundial, voltando, fazendo esse reencontro. Isso também essa lacuna que essas bandas, e o Engenheiro está dentro desse rol de bandas, deixaram e não foi suprido, não veio nada depois disso que chegue perto do que essas bandas significaram para um público. Esse é o cenário que a gente está vivendo. Estou falando em termos de banda e o rock, e o pop rock. Olha, eu sou mais velho que o Sandro, então eu tenho um pouquinho de vantagem, talvez, porque isso remete a fazer ligar o espelho retrovisor, né? A gente entende melhor as coisas depois que elas aconteceram, né? Então, quando está acontecendo, a gente não tem ideia, né? Tem uma poeira no ar e a gente só vai entender o que aconteceu quando a poeira baixar. Olhando para trás, a gente pode ver que o rock, no mundo inteiro, ele teve associado a contextos históricos. Ele teve assim uns componentes assim de rebeldia, de insatisfação, né, desde nos Estados Unidos, anos 60, né, e aqui no movimento punk, quando veio no final dos 70 e nos 80, uma rebeldia em relação ao próprio rock, né, as bandas fazendo do it yourself, fazia do jeito que a gente não sabe nem tocar direito, mas vamos fazer porque a gente não é esse pessoal aí que hoje toca em arenas com todos os confortos, equipamentos, etc. e tal, capas de revista. Então tem essa tensão assim original assim agora inevitavelmente tudo se transforma em mercadoria, né? Tudo se transforma em algum produto de compra e venda. Agora, o que aconteceu com o rock nacional e o contexto da qual o Engenheiros do Havaí fez parte é que havia uma geração que era jovem na época, tinha aquilo como referência, as bandas brasileiras. Então, assim, tinha um programa, os jovens iam a algum lugar na sociedade, algum lugar dançante, e de repente, no meio lá do som mecânico, tinha uma banda tocando uma meia hora. Assim, isso se popularizou e gerou assim o hábito, o costume dos jovens da época se ligarem nas bandas, né? O mercado enxergou isso, o mercado investiu, e então houve toda uma economia, um giro financeiro com aquela situação. Tudo no universo, tudo que é vivo, tem início, meio e fim. Então, o rock nacional, ele teve início, meio e fim. Ele acabou. O que acontece é que quando um ciclo termina, existe um espaço que vai ser ocupado por outras coisas. No caso da música, outros gêneros vão ocupar esse espaço. Agora, daqui um pouquinho adiante, o que acontece? Aquilo começa uma sementinha ali, que nem na música do Foguete Luz, né? As sementes que amanhã brotarão detonando o rock and roll, porque tem um vínculo, um elo do jovem com instrumentos como esse aqui, com a bateria, um contrabaixo elétrico, por ser instrumentos assim orgânicos, dinâmicos, assim eu bato neles, eu maltrato eles e sai um som. Quer dizer,
no meio de todo o universo que está sempre cheio de coisas programáveis, né? Hoje se faz música com a falsa inteligência artificial, que é um raciocínio artificial, uma máquina, um robô. Já tem ali aplicativos que fazem isso, que parecem essas músicas de consultório médico, de fundo de banco, porque não tem organicidade, não tem um ser humano, um sangue ali, uma agonia para se expressar, né? Então, nesse aspecto, e outros gêneros, eu não julgo nada, eu tenho as minhas preferências, aquilo com o qual eu cresci. Tem muitos gêneros que são, eu comparo com mergulhos rasos, assim, eles não mergulham muito fundo, eles voltam sempre para a superfície. Uma bela analogia. Eles acontecem sempre na superfície. Ao passo que coisas mais intensas, seja na arquitetura musical, melódica, arranjo de uma música erudita, ou mesmo da vivência intensa que eram das bandas de rock, haviam mergulhos fundos. E mergulhos, às vezes, tão fundos que às vezes não conseguia voltar para respirar, acabava se afogando. Aconteceu isso muito nas histórias, porque era muito intenso, não era uma coisa rasa. Então, assim, eu acho que o rock ele se confunde muito com a música pop anglo-americana, né? Assim, se a gente dizer que aqui no Brasil o rock morreu, primeiro que eu acho que não morreu. Eu acho que ele deu um tempo e ele vai reaparecer com um jeito diferente, com novas gerações. Não vão fazer exatamente igual que a gente fazia, tal. Porque lá fora, anglo-americano, europeu, não morreu nada, porque ele se fundiu com a noção da música pop. A música pop ocidental é baseada no rock, na sua mesma arquitetura. Então, assim, se hoje se existe, tem música country, sempre teve música country, romântica e tal. Aqui no Brasil tem música country, sertanejo, que é uma derivação do caipira, né? O caipira, que era uma forma genuína, né, do rural, que transportada para a cena urbana, ela gera as formas sertanejas, desde lá, Chitãozinho, Chororó, né, Tonico Tinoco, e depois se massificou, né? E então tem, mas eu acho que é importante que todos tenham espaço, né? Assim, que não me agrada muito a ideia de mesmo na época né, que a gente tocava, a ideia de que o rock nacional era aquilo que tinha que se ouvir, parecia uma imposição aquilo. Não achava certo, né? Então é bom ter possibilidade. Hoje, com a tecnologia, entre tantas inutilidades, existe uma coisa assim de eu permitir que o jovem ele descubra coisas por conta própria, né? Tem tanta coisa ali nas redes, nas Spotify, mesmo em outras redes de opções de música. O cara tá num lugar, numa cidade e tal, e aquilo ali ele consegue encontrar alguma coisa que ressoe com ele mesmo, né? Então, e as pessoas são diferentes, as pessoas se ligam. Agora, é inevitável que temos o grande mercado, né, que determina. Hoje, por exemplo, minha filha foi ver o show do Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, né? Cara, é o tal negócio, aquela linda menina maravilhosa, esbelta, que canta maravilhosamente e canta, fala dos assuntos que a sua geração encontra refúgio, digamos assim, né? A juventude busca refúgios assim nas canções, né? Cara, tá valendo. Teve a Taylor Swift, né? A Demi Lovato e tal. E assim vão surgindo outros, né? Outros tantos. Agora, é um território muito vasto para a gente conversar. E agora, o mercado é que acaba organizando. Porque, por exemplo, pegando a música sertaneja de hoje, e eu não faço nenhum julgamento, eu nem tenho
condição, autoridade para fazer julgamento, mas, assim, é óbvio que existe um contexto, existem situações nas cidades, nas localidades, que estão associadas à presença dessa música. Assim como no Rio Grande do Sul, nós tivemos, tradicionalmente, o contexto da música nativista. Tinha os CTGs. Eu, quando era criança, eu era patrão do CTG Mirim, em Montenegro. Então, eu desfilava no 20 de setembro, né? Eu e a primeira prenda. Então, assim, são contextos, e as músicas acontecem, a gente dançava músicas típicas, né? Tem a ver com isso. O rock Brasil tinha aquele contexto do fim de semana, da juventude que estava procurando os seus pares, os seus próximos, os seus semelhantes em algum lugar. E o lugar era lá, uma danceteria e tal. E ali começou, né, ligar. Então, então, toda época tem uma juventude. E essa juventude, em cada época, ela está procurando se sintonizar, né, com a sua geração, com aquilo que tiver disponível ao seu redor. É por aí mesmo, Sandro, esse cenário aí, virão logo adiante aí outros mergulhadores mais profundos para criar um novo cenário dentro do rock aí, estamos falando? É isso aí sim, cara, porque não tem... Hoje tá muito mais fácil, né? Eu lembro que eu te falei que a gente começou ouvindo rádio... Eu comecei a ouvir rádio AM, né? Então, hoje ninguém tá com cabeça mais para ouvir uma música que toca na... Por exemplo, tu não tem mais aparelho tu não tem mais opção de querer comprar só CD. Tu vai lá no Spotify, lá no teu aplicativo de música, tu bota o skip, bota pra frente, não precisa mais ouvir a música do início. Bota no meio, onde tu quiser. O pessoal tem as informações aqui, tem as redes todas para escolher como eles querem. Tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil formar uma banda hoje. Muito mais fácil tudo. Manter que a gente tem que saber se vão conseguir, né? Mas fazer, vai sempre alguma coisa vai acontecer. O rock não morreu, com certeza. Porque lá em cima, o Augusto falou, lá em cima não morreu, né? E a maioria das coisas que vem, que a gente pega como referência, é tudo lá de fora, né? Exatamente. A gente está chegando aqui ao final do programa e tem um quadro aqui chamado Existencial, que são perguntas filosóficas, existenciais, com respostas mais curtas, porque a gente podia ficar divagando aqui um programa inteiro sobre elas, né? Vamos fazer? Começa? Começando com... Cada um vai responder, obviamente, né? Qual é o maior sonho atual de Augusto Lix? Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo. Olha só, eu tenho a grande felicidade de estar na terceira idade já. A minha cabeça, ela ainda é meio adolescente. Claro que a carroceria, né, vai dando alertas aí de necessidade de manutenção e tal. Mas tem uma coisa que é inevitável, o sonho e a imaginação, eu considero que são ferramentas fundamentais e que fazem parte, eu acho, necessariamente da juventude. E o que acontece é que quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, a gente tem um retrospecto, a gente tem todo um filme de aprendizados que foi coisas que foram se impondo sobre aqueles nossos sonhos, a nossa imaginação. Porque assim, a realidade é o que ela não é o que a gente gostaria que fosse. Então, o Frank Zappa já falava isso. Mas então, a imaginação e o sonho nos permite temperar essa realidade, fazer essa realidade mais interessante, mais atraente. Cara, senão por que a gente estava fazendo som? Com que objetivo, né? Cara, para mim isso aqui é um grande mistério, que eu nunca vou conseguir decifrar o que significa para mim, por que eu tenho em usar esse instrumento e procurar notas assim. Então, isso que para mim é um sonho permanente, um sonho que não se altera. Agora, quando a gente está mais calejado, né, a gente já levou poucas e boas nessa vida, a gente enxerga
uma coisa que a gente não tinha quando era mais jovem, que era uma nitidez de entender, as coisas caem nos lugares e você entende mais ou menos como é que o mundo funciona. Então, eu te responderia a tua pergunta dizendo assim, meus sonhos continuam aqui, na minha música. Sandro, qual é o maior sonho atual do Sandro Trindade? Não, o Augusto falou uma coisa muito legal ali, só para puxar um gancho, que quando a gente percebe as coisas assim, a gente vê o mundo hoje assim como é, e a cada vez que a gente vai aprendendo, há pouco tempo que a gente saiu, por exemplo, abre aspas, da adolescência, coisa assim, né? Eu não sei se eu tô na adolescência, se eu tô adulto, eu tenho 50 anos quase, e eu não sei. Guri novo! Eu quero... O Augusto, quando me liga, ele diz assim, fala guri novo. Cara, o meu sonho assim, é bem objetivo. Eu quero ter a idade do Paul McCartney, 80 e poucos anos, tendo saúde, tocando, com pessoas sadias que não me estressem e que eu tenha uma condição de viver bem, tomar meu café com leite, comer meu pãozinho, poder descansar e botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, tocando. Mesmo sendo intérprete, que eu sou intérprete, né? Tocando. É isso aí. Com saúde. Qual é a coisa mais bonita que Augusto Lix já viveu? O nascimento da minha filha, é óbvio. Qual é a coisa mais bonita que o Sandro Trindade já viveu? Amor da vida da gente, nascimento do filho, a música. Ter a música como espelho, poder ver a música assim. A música me guiou, né? A música não me deixou ir para um caminho podre, assim, de repente. A coisa mais triste que o Augusto Lix já viveu? Obviamente, o falecimento da minha mãe. Era uma pessoa muito marcante. Mãe é mãe, né? E eu tive a felicidade de ter mãe, porque eu tenho muitas pessoas e eu conheço pessoas que não tiveram mãe, assim. Então, eu tive uma mãe muito guerreira, né? Que se criou lá na colônia do Sequeberes, ali na Harmonia, que hoje é município, na época era distrito de Montenegro. Né? Conheceu meu pai, que se criou na linha Dom Diogo, linha Bonita, aquela região ali. Tiveram uma vida muito surrada, né? Muito desbravadora, e conseguiram criar os filhos, né? Botar os filhos aí para ganhar educação. E ela, até os seus 85 anos, era sempre trabalhava ainda muito otimista, empolgada, animada. E ela ia nos shows da banda, botava a camiseta da banda. Assim, lá em Montenegro, a gente tocou 2 vezes. Era sempre o lado positivo da vida, não tinha tempo ruim. Então, essas pessoas, assim, quando a gente perde elas, né, cara, eu não consigo imaginar uma coisa pior, assim. A coisa mais triste que o Sandro Trindade já viveu? A perda das pessoas que a gente conhece, assim, e principalmente a desonestidade das pessoas para ferrar com os outros. A gente vê isso, sabe? Vê o que a pessoa é capaz de fazer para se dar bem. E as pessoas estão menos tolerantes hoje, né? E menos resilientes também. É isso aí. O que é a morte para Augusto Lix? A morte é a ausência de movimento. Existe mais de um tipo de morte, não apenas a morte biológica, mas existe a morte quando certos movimentos deixam de acontecer, estancam, estacionam. Isso tem um significado simbólico, assim, para vivências, para comportamentos. Então, eu acho que... mas tem alguns renascimentos, né? Eu acho que a gente está reunido, é um renascimento de Engenheiros do Havaí. Então, isso acontece também. O que é a morte para Sandro Trindade? Eu espero que seja a morte, quando é o fim de uma coisa, é o fim de uma era e o começo de outra. Eu espero isso.
E para finalizar aqui o quadro existencial, o que é a vida para Augusto Lix? A vida é movimento, é o contrário da morte. A vida, de todas as maneiras, movimento visual, entre cores, formas diferentes, entre sons, entre silêncios e sons, entre pausas e movimentos, toda essa alternância constante, isso é vida. O que é a vida para Sandro Trindade? Música, paz e amor. Isso é vida. Isso é vida. Gente, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando. Para mim, particularmente, aí é uma grande honra estar conversando com vocês. Tô ansioso, acho que mais do que todo mundo aqui no público, para receber vocês aqui, para entregar a canequinha de lembrança do encontro casual dessa tarde. Vou entregar pessoalmente e espero vocês aqui para esse grande reencontro de vocês com um público aqui que também ficou órfão de uma banda que marca a principal cena do rock nacional e da década de 80 ali, com certeza uma referência para todos nós que ficamos um pouco órfãos e agora estamos um pouco felizes ou muito felizes com esse reencontro. Muito obrigado pelo aceite dessa conversa aqui. Augusto, obrigado e parabéns por todo o teu trabalho, tua obra e as tuas palavras aqui que ficam marcadas agora também no Encontro Casual da Unijuí FM. Prazer todo meu. Eu agradeço por essa conversa tão bacana que a gente pôde ter e renovo o convite para domingo, 13 de abril. Vamos juntos fazer uma noite para a gente não esquecer. Nós vamos com tudo em alto e bom som. Se preparem. Sandro, obrigado pela tua presença aqui, parabéns. E essa iniciativa tua representando uma galera aqui, os fãs do Engenheiros do Havaí, de reunir e fazer esse reencontro. Então, parabéns. Só por esse teu gesto aí já vale tudo. Parabéns pelo teu trabalho e te esperamos aqui aí representando no palco os fãs do Engenheiros, a obra do Engenheiros do Havaí. Agradeço o convite aí e faço convite também para a galera que no dia 13 de abril, domingo à noite, no Teatro da Unijuí, Lix e Maltz e Sandro Trindade vão fazer uma noite de Engenheiros do Havaí, porque eu posso falar, eu toco com os Engenheiros do Havaí, isso é certo. Exatamente, é isso aí. Gente, para a gente terminar aqui, claro que eu quero que vocês escolham mais uma música cada um para nós fazermos o bloco final musical aqui do Encontro Casual. O que a gente ouve para finalizar o programa? Time, do Pink Floyd. Sandro. Birthday, dos Beatles. Olha aí, nossa, o nosso programador vai ter um orgasmo aqui quando ouvir essa parte. Muito obrigado, gente, mais uma vez, Encontro Casual fica por aqui. Semana que vem tem mais convidado, convidada na Unijuí FM.